foram construídos um grande E estádio. tudo é Castelão, Getulão, Castelão da vida. Tudoão. E todos eles, se você olhar o formato, com raríssimas e honrosas exceções, todos seguindo o modelo do Coliseu de Roma. Tudo, uma arena. É o cilíndrico. É o modelo cilíndrico. cilíndrico. O nosso Pacaembu em São Paulo, que seguiu o modelo mais também... O modelo mais inglês, Isso. o de Wembley, né? O modelo do Derby. Isso, né? do Derby, porque o estádio, aquela parte que é até tombada hoje, que é a entrada, é igualzinho como era o Wembley antigo. O Wembley antigo, Só exatamente. até as torres que eram O diferentes, né? estádio Independência, que foi inaugurado aqui em Belo Horizonte Para a Copa de 50, lembrava um pouco o estádio, o Pacaembu. E esse estádio de Independência tem uma história para os americanos fantástica. Fantástico, com que virou certeza. filme. Para quem não sabe, os americanos ganharam da Inglaterra. 1-0. Aqui 1-0 virou filme, até hoje é comentado. Exatamente. Aqui o nosso bom e velho estádio de Independência, né? Estádio 7 de setembro. Olha, que maravilha. E o clube chamava 7 de setembro. Que jogava... O proprietário era o 7 de setembro Futebol Clube. Poxa vida. Bom, já que você administrou o Mineirão, e agora essas reformas, que ele vai diminuir a capacidade de público? Perfeito. Não, veja o seguinte, eu não, nos últimos 3, 4 anos, eu não tive muito acesso a informações técnicas mais detalhadas, até porque eu nem sei se elas existem, tá certo? Porque eu não consigo conceber como que se faz uma escolha de 12 estádios, e hoje a imprensa noticia que 9 estão já em fase de construção, um numa discussão, o outro sem iniciar e sem condição financeira, e São Paulo, se bem que eu particularmente tenho uma opinião, mas é opinião meramente pessoal, de que a solução para São Paulo é reformar o Morumbi. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu não consigo acreditar que possa ser factível um outro estádio que não seja reformar o Morumbi, independente de quais os contrapontos que possam existir em relação ao Morumbi. Mas em relação ao Mineirão, houve uma experiência, está havendo uma experiência diferente aqui em Minas, que são as parcerias público-privadas. Não sei até onde elas são efetivamente vitoriosas. Há por parte do Cruzeiro e do Atlético, que são os dois principais clubes, um certo não aceitar esse procedimento, mas por outro lado também os dois clubes poderiam ter se movimentado antes nessa situação. O fato de diminuir o quantitativo é para se dar um maior conforto. Até porque quando nós falamos de 150 mil pessoas em estádios no Brasil, na Europa o único estádio que era acima de 80 mil pessoas era o estádio do Barcelona, mas aí tem inclusive uma conotação política da Catalunha, de uma outra situação. Eu estive lá o ano passado e percebi, aquele estádio agora ele é enorme, mas é antigo. Bom, vou para o intervalo. Perfeito. E a gente volta rapidinho aqui, batendo esse papo com o Cláudio Boschi, falando sobre educação física, a Copa e outros assuntos super legais. Me aguarde que eu já volto. Estamos de volta com o Direito Desportivo em Debate, hoje falando com o Cláudio Augusto Boschi, que é professor de Educação Física, presidente do Conselho Regional de Educação Física aqui da Sexta Região, delegado da Federação Internacional de Educação Física em Minas e presidente do Instituto Casa de Educação Física. O que é esse instituto? Na realidade, o Instituto é uma agência de pesquisa e desenvolvimento em educação física e esportes. Por que ocorre isso? Porque o Conselho Regional de Educação Física é para a educação física e o desporto, para os profissionais da área de educação física, inclusive escolar, e do esporte como um todo, o que é a OAB para os advogados, o que é o Conselho Federal de Medicina para os médicos. E óbvio que ele tem uma limitação, por exemplo, de desenvolvimento científico de publicações. Então, o Instituto Casa de Educação Física é uma entidade civil, da sociedade civil, é uma associação e funciona
nesse aspecto. Então, por exemplo, o evento aqui hoje, aliás, esse evento que está acontecendo no Instituto Mineiro de Direito Esportivo, junto com a OAB e o Conselho Regional de Educação Física. Quem dá o suporte ao Conselho Regional de Educação Física para a realização é exatamente o Instituto Casa de Educação Física. Tem um livro que a segunda edição está sendo lançada aqui, de um professor da Universidade do Porto, em Portugal, que é um dos principais antropólogos de esportes na Europa. E uma professora aqui da UFMG, é editado pelo Instituto Casa de Educação Física. Possivelmente esse livro não teria um apelo de venda comercial. Por isso que o Instituto funciona como esse braço mais de divulgação. Esse braço, exatamente. Eu quero voltar um pouquinho, então, nos anos 70, a educação física, eu participei dessa época como criança, o culto ao corpo, a preparação, mas de uma forma, não como hoje, que a garotada quer ter o corpo bonito para exibição. Nosso tempo era mais ligado à saúde e competição. E nas escolas hoje não tem de educação física? Como é que é feito? Ela não é só no Brasil, não. No mundo inteiro, nos anos 90, a educação física escolar só não foi extinta por ser uma atividade que já está incutida na atividade educacional. Mas ela sofre uma perda acentuada. Há uma instituição mundial, tem a sigla ICSP, que seria Instituto Central de Pesquisas da Formação Profissional em Educação Física, que está fazendo uma pesquisa muito forte sobre educação física escolar. Aqui no Brasil, nós estamos participando dessa pesquisa, exatamente para tentar entender o que está acontecendo com a educação física escolar. Mas, em suma... Será que não é, não querendo te interromper já o fazendo, Cláudio, será que não é um jogo aí de interesses para as academias puxarem o jovem para ir para a academia? Eu não digo nem que é um jogo de interesse das academias. Eu infelizmente, tenho uma posição um pouco mais radical, que vem de encontro ao que você está colocando. Os governos, sejam eles federal, no caso do Brasil, federal, estaduais e municipais, eles ficaram muito num discurso de educação, que é importante a atividade física na escola, mas não davam essa condição. Vou pegar o caso, exemplo, de Minas Gerais. Agora, recentemente, e depois de ter passado, por exemplo, pelo governo do Dr. Tancredo Neves e do então governador Hélio Garcia, de alguns anos para cá, é que as escolas voltaram a ter obrigatoriedade de espaço físico para aulas de educação física escolar. Mas aí fica aquela situação. A própria área, e nós também temos que fazer uma meia-culpa, como existe isso na área do direito, começou a se discutir muito filosófica, numa questão filosófica excessiva. Sem pragmatismo. O pragmatismo e a pedagogia. De alguns anos para cá, não mais do que 3 ou 4, é que isso começa a voltar a entrar numa engrenagem. Porque nos anos 70, a ginástica nas escolas, elas ocorriam nos pátios ou em terrenos próximos. Baldios, próximos, o que seja. Era difícil uma escola que tivesse uma quadra. O governo federal tem uma parcela de culpa nisso, porque existia nos anos 70 e início dos anos 80, uma atividade do governo federal que chamava Jogos Escolares Brasileiros. Que o que fazia? Todos os estados levavam equipes de várias modalidades esportivas, e quem eram os organizadores, quem eram os dirigentes? Professores de educação física e, atuando como difusores, ex-atletas que ensinavam as boas práticas àquela garotada, mas com recurso do governo federal, recurso total. E isso fazia com que tivesse aparecimento de atletas. E a busca da ginástica era para realmente melhorar a saúde. Ninguém ia lá para ficar bonito ou para procurar se desenvolver no esporte para virar profissão e ganhar dinheiro. Atualmente, dentro até da sua colocação, o segmento de academias, ele é um segmento interessante. Porque hoje, aliás, hoje não, já nos últimos 14 anos, o Brasil assinou um documento internacional considerando o esporte, os estabelecimentos da prática de esporte, no caso do Brasil, as academias ou estabelecimentos de educação física e desporto, como estabelecimento de interesse da saúde. Tanto que a educação física, a profissão de educação física, ela é nova.